Fala, produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, 12º capítulo de Mashiro no Oto, último capítulo, meus caros. Começo, meio e fim, maravilhoso, incrível. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, beleza? Vem acompanhar comigo esse último review desse anime maravilhoso, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você que acompanhou comigo essa saga maravilhosa do Setsuno e seus amigos, se inscreve no canal, deixa seu like e, gente, que anime mais uma vez. Não se esqueça também de me acompanhar nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, porque lá você fica sabendo rapidamente quando eu coloco o vídeo aqui no YouTube e quando eu não coloco também, que no caso foi essa semana. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá porque é o último, meus caros. Último! Ah! Bem, o anime começa sem perder tempo, de cara logo, a primeira abertura maravilhosa que, gente, tá no meu coração essa abertura. A primeira abertura de Mashiro no Oto foi lindo, porque teve como principal instrumento o Tsuguru Shamisen, que no caso a segunda abertura não teve tanto espaço assim, sim uma guitarrinha, né, e uma bateria no fundo, né, mas foi lindo poder ouvir novamente no anime ainda essa abertura. Me diz aqui nos comentários o que você achou logo de cara começar com a primeira abertura, me fala aí. E aí, meus caros, finalmente o anime começa. E aí nós temos ali a apresentação do Setsuno ainda tentando ali descobrir o seu próprio som. E é claro, como nós vimos no último capítulo, ali no meio que num deslumbre ali com o avô ainda, né? Ele meio que descobre uma nova forma de se tocar aquele som, porém agora com o seu próprio estilo. E é claro, né, que o público começa ali a sentir uma diferença da primeira parte para a segunda parte. É nítido a mudança, a atmosfera fica modificada, estava chovendo e de repente a chuva parou, claro, de forma metaforicamente falando. E nessa nova forma de tocar ali, o Setsuno, no caso, ele começa a tocar as memórias das pessoas, as lembranças no caso, e ele começa a reviver memórias distantes que o público no caso agora tem. Detalhe também para o Meko, que está trincando os dentes com a mudança repentina do Setsuno. Os amigos, é claro, ficam muito felizes com essa mudança que o Setsuno ali no caso começou a apresentar. O irmão também fica muito feliz e, é claro, surpreso o restante ali do público com a rapidez que o Setsuno consegue agora tocar. E olha que interessante, galera, por 2 segundos a Yuna no caso, aparece a Una, aquela menina lá do começo do primeiro capítulo que deu um beijo no Setsuno. Pois bem, ela aparece por 2 segundos. Pelo menos, né? 2 segundos, né? Ok, né? Não era o que a gente esperava, né? Mas tudo bem. Aí temos a finalização da apresentação do Setsuno e é claro que o público amou. E o Setsuno, no caso, ficou eufórico com a sua apresentação e, é claro, com a sua finalização também. E, é claro, o próximo a se apresentar é o Soushi, que antes teve uma apresentação de um participante que não chegou a mudar tanto o ambiente quanto o Soushi, que, segundo a Akana, ele é diferentão. E, no caso, ele até fez melhorias possíveis, no caso, no seu instrumento, que pôde ele melhorar ali as cordas, o coro, no caso, que ele pôde melhorar, ele fez para que o som dele se tornasse o mais puro possível. E aí, meus caros, a apresentação dele, vou dizer, sabe o Usain Bolt? O Usain Bolt está para a corrida, assim como o Soushi está para o Tsuguru. Incrível! Como ele consegue fazer uma apresentação tão bonita segundo o público. Ele consegue, pela música, despertar diferentes tipos de emoções no público.
emoções como admiração pelo seu trabalho, o medo até, raiva. Gente, uau! São muitas sensações em um único som. E ali na finalização da apresentação dele, é claro que o Soichi tenta ali conversar ainda com o Setsuna, né? Mas é claro que o Setsuna não está para a conversa, como sempre, né? E aí, no caso, a premiação começa, mas temos aí algo interessante. É dito que a reação de quem está ouvindo é a maior premiação, no caso, maior ensinamento. E aí, meus caros, para a surpresa da nação, o nosso querido e amado Setsuna fica em terceiro lugar. O Oshiro, no caso, fica em segundo, espalhafatoso, como sempre, né? E o Soichi, é claro, com aquela apresentação, fica em primeiro lugar. E aí, meus caros, eis que começa a entrega dos prêmios. E no caso, a própria Umeko decide ali fazer a premiação para o filho, no caso, em terceiro lugar. E aí, bem no momento que ela ia entregar o prêmio, ela deixa cair no chão e muito sutilmente ela se aproxima do rosto do Setsuna e diz que ele é patético e que ele, no caso, envergonhou ela. Gente, nesse exato momento o Setsuna entra em uma crise existencial, porque ele se pergunta o que era, no caso, então, para eu tocar? O que eu toquei não era para ser tocado? Ou não era aquilo que era para ter sido tocado? Enfim, crise existencial batendo ali no Setsuna. Passado alguns minutos ali, o Koasuke e o Ryugen, no caso o pai do Setsuna no caso, estavam ali esperando, né, para parabenizá-lo, cada um do seu jeitinho, né? O Setsuna, no caso, está irritadíssimo, principalmente com o pai, que o questiona, dizendo que ele não queria tocar algo diferente. Então por que ele tocou daquela forma? O que o motivou, de uma certa forma, a permanecer com aquele som, no caso do avô? E por que também daquela mudança repentina, do nada, sem ter ajuda? Como que ele, no caso, queria conseguir melhorar a apresentação dele sem ajuda? E né, ele vai embora, deixando o Setsuna ali mais uma vez revoltadíssimo com o pai. E então o Koasuke, ele tenta ali meio que explicar qual foi a diferença da apresentação dele, no caso do Setsuna, para o Soichi. E ele diz que tudo se resume na questão da autenticidade do som, que meio que na apresentação é meio que claro que o Setsuna estava tocando um som que não pertencia a ele. E no meio da apresentação ele trocou o que ele estava tocando. E o Soichi permaneceu tocando uma mesma linha do começo ao fim. Mas é claro, né, que o Setsuna, ele não vai dizer de uma certa forma clara que houve ali uma manipulação do que no caso ele gostaria de ter tocado, né? Porque o Setsuna, ele tem a influência do avô, que no caso mostrou para ele o que era o Tsuguru Shamisen, influenciou ele demais, toda a trajetória dele foi influenciada pelo avô. E no ápice ali, na descoberta de um novo estilo, a Umeko meio que está impondo que ele continue, que ele permaneça naquela mesma linha que o avô trilhou para ele. Ou seja, houve uma manipulação ali das vontades do Setsuna. Ele queria sim descobrir uma nova linha para poder tocar do seu próprio jeito, porém a Umeko meio que tentando ali reviver as memórias, ainda permanecer as memórias vivas do pai, meio que influenciou o Setsuna. E então o Koasuke, ele pergunta, meio que instiga o Setsuna a mostrar o que ele realmente tem a mostrar, no caso, o seu dom. Mas ele questiona falando que parece que ele não quer ao mesmo tempo. Então ele tenta instigar cada vez mais o Setsuna.
E ele continua dizendo que para o músico o som é meio que uma autoexpressão. Só que para se expressar é necessário que haja uma terceira pessoa e que teoricamente o Setsuna não quer isso. Ele meio que afirma que o Setsuna ele quer somente uma autossatisfação, ou seja, a forma que ele toca para ele é bom. O restante das pessoas não é necessário a aprovação delas, e sim somente a dele. Ele se satisfaz com a aprovação dele mesmo. E é claro, depois dessa enxurrada de verdades duras, mas verdades que precisam ser ditas, é o estopim para o Setsuna sair correndo do local e se jogar no chão e chorar. Chorar muito e até se questionar se o som dele, no caso, não existe, porque o som dele não era dele, sim do avô. Teoricamente o avô não existe mais, então o que ele estava tocando não existe mais também. É uma pergunta que tem que ser feita não para o mundo, e sim para ele mesmo. E aí nós temos uma passagem pequena de tempo que, no caso, os amigos ali até tentam ir visitar o Setsuna, mas o Keito, ele diz que não, que o melhor para ele é permanecer sozinho, porque tem coisas que não importam o que os outros digam, que não vai ser aceito pelo outro. É necessário que se queira aceitar a mudança e se permitir também mudar os seus próprios sentidos do meio que se convive. Ou seja, crescer dói muito, mas é necessário. E até um dos jurados, que no caso está conversando com a Umeko, diz que agora o som do Setsuna é como uma pedra que precisa ser lapidada, e com o passar do tempo, o som dele sendo ouvido por outras pessoas, o que será que vai se transformar? O que será? Não é previsível, mas que algo bom sairá, sim sairá. E até a própria Umeko diz que é difícil motivar o Setsuna. E aí, para finalizarmos aqui, né, o próprio Koasuke, ele diz, né, que o Setsuna ele precisa se esforçar mais para que reconheçam o seu lado volátil, que no caso ele consegue tocar tanto músicas, ritmos distintos do dele, quanto o seu próprio forma de tocar. E aí nós temos o Setsuna no seu quarto ali, pronto para recomeçar agora. Gente, é muito interessante esse anime, como ele foi interessante, na qual ele consegue misturar música, desafios e conquista do dia a dia, como ele consegue juntar tanta coisa interessante, né? E o próprio Keito, ele diz ali no finalzinho, né, que para tudo ele tem que querer. Não importa o que os outros digam, o máximo que as pessoas podem te motivar, te dar aquele empurrãozinho, é necessário que você queira e está disposto também a mudar. Não é só querer, eu quero, mas tem que estar disposto a mudar. Bem, eu quero agradecer agora a todo mundo que acompanhou comigo essa saga maravilhosa de 12 capítulos de Mashiro no Oto. Gente, que anime maravilhoso! Eu não estava esperando tanto desse anime, mas foi lindo. Mais uma vez, muito obrigada a todos os novos inscritos e os antigos inscritos também que vieram por esse anime. Muito obrigada a todos e bora lá, porque tá chegando uma nova temporada. Mas é claro, né, meus caros, como eu sempre digo aqui, animes a gente pode tirar muitas coisas boas, a gente pode aprender muito. Então fique aí com os vários ensinamentos que a gente conseguiu pegar desse anime e leve sim para sua vida, para você não só motivar, mas praticar também, porque nada vale a gente ficar ouvindo coisas boas, coisas interessantes, se não a gente praticar, né, levar de fato e concluir. Beleza? Bem, é isso aí, vamos ficar por aqui. Valeu a todos que apareceram aqui nesse canal, muito obrigada novamente e bora produzir!